consumidor brasileiro enfrenta todos os dias problemas que já deveriam estar resolvidos. Dificuldades para cancelar serviços, atendimento que não funciona, atraso na entrega e um pós-venda que muitas vezes não responde. E o que acontece? O consumidor precisa insistir, reclamar e perder tempo para ter seu direito básico respeitado. Com a nova gestão da Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, a pergunta é direta: isso pode mudar? Eu converso agora com Ricardo Murichita, que acaba de assumir essa Secretaria Nacional. Ricardo, seja muito bem-vindo ao programa Consumo em Pauta. Muito obrigada por ter atendido o nosso convite. Obrigado, Ângela. Um grande prazer falar com você, com seus ouvintes, viu? Ricardo, desculpa, vou te chamar de secretário, tá? Oi. Secretário, qual é o principal compromisso da sua gestão com o consumidor brasileiro? Olha, Ângela, ele tem um conjunto de direitos que foi construído há 35 anos. Então, a principal meta da Secretaria neste ano é dar cumprimento a esses direitos, sejam eles do dia a dia, com questões básicas, nos exemplos que você citou, até em questões que são novas, que é, por exemplo, a proteção hoje do consumidor nas relações de consumo digital. Então, Detalhes. na exata medida em que o mundo vai evoluindo, vai se transformando, e também eventos que são inesperados, mas que aconteceram e podem acontecer, como a guerra, por exemplo, no Oriente Médio, os eventos climáticos, a gente tem adicionado a essa pauta tradicional das relações de consumo também uma pauta que é a proteção, desse consumidor cidadão, e a gente volta a falar não só de relações mais sofisticadas, como compras digitais, transações digitais, mas também, às vezes, de questões básicas, como acesso aos produtos, acesso aos serviços. Então, a gente vive exatamente nesse momento de tantas transformações, de uma era pós-Covid, com todos os efeitos, todas as influências que o digital traz, mas também questões que são básicas, que precisam ser resgatadas e que precisam avançar. Então, os desafios são grandes, mas é exatamente para isso que serve o Código de Defesa do Consumidor, o marco legal das relações de consumo. A gente costuma dizer que as normas de proteção, sejam elas constitucionais, sejam elas infraconstitucionais, como o exemplo Código de Defesa do Consumidor, são fundamentais exatamente nos momentos de crise, porque são nesses momentos que os direitos, eh, como quer a nossa Constituição, os direitos fundamentais precisam ser assegurados. Tirando essa questão da guerra e olhando para esse universo de relações de consumo, hoje você diria que, porque a gente tem que escolher coisas para defender, não dá para fazer tudo, né? Hoje, a secretaria iria escolher o que essa relação com o virtual, essa relação de consumo com o virtual seria a principal meta de trabalho da secretaria? Olha, Ângela, anos atrás, décadas atrás, a gente tinha um sistema de registro das demandas dos consumidores, né? Com o passar do tempo, esse sistema foi se alterando, as políticas alteraram também, mas hoje as reclamações dos consumidores ainda constituem nortes importantes para o trabalho da política de proteção e defesa do consumidor. Então, eu diria sempre que aquilo que o consumidor reclama, que é um exercício extraordinário, não só dos direitos como consumidor, mas como cidadão, isso faz parte de um contexto democrático, eles precisam ser observados. Então, as áreas demandadas pelas reclamações dos consumidores, seja hoje pelo pró-consumidor, seja pelos sistemas que os estados passaram a ter nesses últimos anos, eles são pautas importantes. Então, as demandas relacionadas ao sistema financeiro, a bancos, instituições financeiras, fintechs, continua sendo um tema relevante, porque tem demandas dos consumidores. Acho que a questão do endividamento hoje é uma relação importante, é uma relação que tem uma demanda e precisa ser observada, precisa ser atendida, né? E também as questões relacionadas à telefonia, e aí toda a ordem de demandas que nós temos registrados, tanto
no Proconsumidor, como também no próprio No ponto com. consumidor.gov.br, que também é outra plataforma que traz números, traz as demandas das mediações dos consumidores. Então, bancos, telefonia, e aí vai variar muito do momento. Pode ser transporte aéreo, dependendo do momento, pode ser também próprio comércio eletrônico. Então, todos esses números que fazem e mantêm uma relação direta com as demandas dos consumidores são temas que são prioritários. Adicionalmente, são os temas casuísticos, nós não temos como prever, mas são muitas vezes emergências que acabam acontecendo, né? Nós temos também, ultimamente, além do fenômeno do digital, e às vezes está muito intrincado a ele, mas que é um desafio também para a defesa do consumidor, são as apostas, os jogos de azar e as apostas, sobretudo as apostas online, as ilegais, aquelas que não têm registro, aquelas que tentam se estabelecer. Então, são todos temas que são preocupantes e que vão fazer parte também, digamos assim, dessa evolução ou do momento que a gente está enfrentando. E sempre olhando também para as questões estruturais, que também é uma outra parte que também merece toda a nossa atenção. Mas você ia falar? Pode falar, Ângela. Você ia Então, fazer uma não, pergunta? passado 35 anos aí, doutor, a gente percebe, você mesmo colocou aí agora, que os problemas básicos, eles ainda continuam sendo os principais motivos de reclamação do consumidor, como, por exemplo, uma cobrança indevida. Por que que isso ainda é tão comum? Por que que a gente ainda não conseguiu? É o consumidor que não compra direito, que não busca um fornecedor que ele possa confiar, ou é a própria empresa que ainda não está totalmente voltada para para uma experiência positiva do consumidor Eu brasileiro? acho eu acho que são duas coisas, né? Primeiro, eu acho que teve alguma evolução. Quando a gente olha 35 anos, Hum, a luta que o consumidor teve ajudou a mudar de patamar o tipo de reclamação que a gente tem hoje. E tem problemas de cobrança indevida? Tem, mas aqueles abusos que nós tínhamos há 35 anos atrás, esses a gente não vê tanto assim. A gente vê talvez a mesma categoria de abuso, mas não na mesma intensidade. Ou, em algumas situações, algo que é mais estrutural, e aí preocupa bastante. Então, a gente tem modificações, tem avanços, tem retrocessos, isso acaba marcando toda a nossa história. Então, acho assim. Quando a gente olha para o passado, os tipos de abusividade, os tipos de infração, os tipos de descumprimento do código melhoraram. Agora, isso não quer dizer que a intensidade dele tenha melhorado. Acho que o que muda um pouco é a maneira pela qual eles são praticados. Mas essa evolução, a gente costuma dizer que sim. Acho que hoje em dia, é, quando a gente tinha antigamente, a gente dizia, olha, o produto não precisa ter data de validade, né? É uma coisa que a gente já superou. Ou que o engano, ou que a publicidade enganosa, que se dizia antigamente, né? Ah, tem uma uhum. malícia nisso. Eu acho que hoje isso é plenamente rejeitado, inclusive não só o combate do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e reclamação dos consumidores, mas muitas vezes pelas próprias empresas. Então, essa evolução de valores nós tivemos ao longo desses 35 anos. Agora, fatos novos vão acontecendo e vão revelando novos desafios que, inclusive, passam a ser plenamente estruturais. Então, é, entes que antigamente a gente entendia que não havia relação de consumo, como associações, por exemplo, que tinha a liberdade associativa, etc., nós vimos aonde chegou, não é? Com toda a crise, Uhum. todo o escândalo que foi combatido, que foi revelado e que foi colocado à luz do dia para ser endereçado, das associações realizando contratações indevidas em nome dos consumidores, até comprometendo, de uma forma gravíssima, não é? O seu patrimônio. Então, note, Ângela, o resumo da ópera, eu acho que em 35 anos a sociedade brasileira construiu a duras penas um conjunto de valores que é muito precioso. E acho que esse conjunto de valores foi reforçado em parte pelos cumprimentos, mas isso não é uma garantia 100% que está tudo pronto e acabado. Ao contrário, significa que novos desafios podem surgir e que podem ameaçar relações ainda básicas, dos consumidores, como não ser cobrado indevidamente, como não ter uma falta de transparência em informação, né, como se tem em casos de enganosidade. Então, o conjunto de valores construídos foi importante, mostra avanços, mostra uma adaptação e uma aceitação
até do próprio mercado, mas isso não é uma garantia de 100% que problemas não vão acontecer. Nós temos novos entrantes, nós temos uma nova modelagem de produtos e de serviços, o que vai trazer novos desafios para esse mercado. Agora, há um residual, sempre há um residual. Há fornecedores que entenderam perfeitamente quais são as regras e que precisam avançar, e há fornecedores que não, que podem ter aí, podem representar até novos fornecedores, novas gerações de líderes empresariais que talvez apostem no mundo velho, no mundo que a gente não quer mais olhar, que a gente quer seguir com avanço, com desenvolvimento, com equilíbrio, mas sobretudo com respeito e proteção às pessoas. Sua nona edição, o Prêmio Jatobá Piar 2025 traz uma grande oportunidade para as agências e profissionais de comunicação das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Trata-se da categoria exclusiva, que premiará com o troféu Jatobá Piar, o case regional do ano de cada região. Detalhe importante: ao inscreverem seus cases, todos os participantes concorrerão não só às categorias escolhidas, como também já estarão automaticamente incluídos na disputa pelo Case Regional do Ano, concorrendo apenas com as organizações da própria região. Aproveitem essa oportunidade de transformar seu case regional num case reconhecido nacionalmente. Venha, inscreva seus trabalhos e boa sorte! E o que o consumidor brasileiro pode esperar dentro desse contexto todo que você colocou agora, com relação às reclamações, com relação ao que já resolvemos, ao que ainda é residual? O que o consumidor brasileiro pode esperar da atuação da Senacom para que tudo isso seja minimizado e ele tenha uma relação de consumo com menos conflitos? Olha, o compromisso da Senacom, do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é em proteger os direitos e ser combativo, fazer os seus esforços, realizar o que for necessário para que a gente possa avançar nessa proteção. Se antigamente a gente tinha uma estrutura ou uma perspectiva da proteção mais individualizada, essa proteção individualizada continua a ser importante, continua a ter relevância, mas também as ferramentas que pensam no coletivo e no estrutural são também cada vez mais relevantes. E o sistema ele cresceu. Nós temos os PROCONs municipais, os PROCONs estaduais, nós temos a Associação PROCONs Brasil, nós temos o Colégio de Diretores Estaduais. Se soma a isso também as defensorias públicas, que têm um papel e um protagonismo também muito relevante, né? O Conselho de Defensores Públicos Gerais tem uma presidência específica, uma comissão específica para a proteção dos consumidores. O Ministério Público, que tradicionalmente sempre trouxe a sua colaboração, a sua participação, as entidades civis, que também têm um papel relevante, a OAB, que também traz as suas contribuições. Então, na exata medida em que a gente tem o desenvolvimento da sociedade, de novos desafios, de desafios que eram impensados antigamente, mas que hoje passam a representar uma realidade como as guerras, a crise climática, faz com que a gente tenha também a possibilidade de contar com esses atores que passam a ser relevantes nessa proteção. A defesa da concorrência, com o CAD, a gente está vendo agora, nessa crise do petróleo, da guerra com o Oriente Médio, e como isso afeta o Brasil, como o CAD tem um papel relevante na estrutura concorrencial. A gente tem também aqui no próprio Ministério da Justiça a criação de uma secretaria, né, de direitos digitais para nos ajudar nesse contexto, a estruturação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e até, Ângela, o que a gente tem visto nos últimos anos também, mas especialmente nesses últimos,
também como a relação do crime também tem afetado eh, os direitos dos consumidores. Então, note, eu não quero fazer uma afirmação, mas eu quero dizer que esse contexto a gente precisa observar. Organizações criminosas, como o caso do metanol, levaram à morte de vários consumidores, não é? Fraudando bebidas que impactaram na vida dos consumidores e são eventos que a gente não imaginava que iria acontecer, dado a evolução dos direitos dos consumidores. E a gente vê produtos falsificados que também causam, não é, um impacto gigantesco na vida do consumidor. Então, muitos dos direitos básicos são afetados hoje por uma estrutura que está relacionada com o crime, com a organização criminosa, não só no Brasil, mas no planeta inteiro, que vão afetar os consumidores. Então, note, os golpes e fraudes digitais que têm a ver com as cobranças, muitas vezes cobranças indevidas, não é? Que fazem parte de estruturas e organizações criminosas. Então, a gente está vivendo um momento que uma rearticulação daqueles que já estavam trabalhando, que continuam trabalhando, mas com novos atores, passa também a fazer parte desse novo momento da defesa do consumidor, olhando para a sociedade, para os desafios que a sociedade tem como um todo. Eu, quando a gente olha para o crime organizado, para as fraudes, para os golpes, a gente fala até das fraudes que os consumidores e a preocupação que a gente tem, que ele recebe de ligações, de mensagens que vão levar muitas vezes ao golpe, ao crime, essa engenharia social que se intensifica, que se aprimora, mas de outro lado, também a participação cada vez maior das áreas de segurança, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, no âmbito federal, a Polícia Federal. Então, a gente vai vendo que também os desafios eles vão exigindo a entrada ou a articulação de atores já existentes, mas que não necessariamente faziam parte desse contexto. Então, na hora em que a gente tem os desafios, a sociedade também precisa, diga assim, as instituições do Estado que representam a proteção dos interesses da sociedade, dos direitos da sociedade, também passa por uma rearticulação em todo esse processo, como é importante. Acho que um dos exemplos que a gente está vivendo hoje é a questão dos combustíveis, né? Então, você teve a guerra, teve o aumento, e como o sistema respondeu, e respondeu de uma maneira forte, em menos de um mês, em 3 semanas, a gente chegou a quase 5.000 fiscalizações nos postos de gasolina, nas distribuidoras, as autuações, a articulação dos PROCONs estaduais, dos PROCONs municipais, juntamente com as forças de segurança, porque muitas vezes você fazer essa fiscalização também pode implicar também numa discussão de cartel, de concorrência, de colusão, de crime organizado. Então, uma resposta que foi integrada no âmbito federal, mas articulado com os estados e também a participação dos municípios passou a ser relevante. Então, Polícia Federal, as secretarias estaduais articuladas pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Polícia Rodoviária Federal, o CAD, a Receita Federal, as receitas estaduais. Então, quando você olha para essa engenharia, a gente já vive um momento diferente do que foi aquele em 90, na defesa do consumidor, mais individualizada, mais voltada Mas, para o bom, e hoje com os desafios que vão se apresentando ao longo desses últimos anos da sociedade brasileira. Estrutural, articulado, novos temas, digital. Então, a gente vai vendo toda essa bets, as apostas, a Secretaria de Prêmios e Apostas. Então, há uma complexidade que é uma complexidade natural, mas que vão dando conta dos direitos básicos que precisam ser resguardados, revisitados, revigorados, mas também dos dados casuísticos que vão acontecendo na medida da imponderabilidade, eles vão acontecendo e você precisa dar respostas, e também não pode deixar de trazer os novos atores e estruturar esses novos atores nessa nova defesa do consumidor, que eu imagino que já tenha acontecido a partir do evento da Covid, mas que hoje já vai ter uma maturidade e já se estrutura para os próximos anos.
Quer dizer, o brasileiro ele pode ter a certeza de, como você mencionou aí, de vários institutos, vários órgãos, que o Brasil realmente tem um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, aí o conhecido SNDC, forte, atuante, que vai não trabalhar em causas individuais, mas nesse coletivo, como é o exemplo dos combustíveis nesse momento. Eu acho que a certeza que todo brasileiro pode ter é que todo técnico integrante do Sistema Nacional dá o máximo possível do seu esforço, do seu compromisso, do seu trabalho para garantir os seus direitos. A gente serve o país e é um privilégio. E eles têm muito claro esse compromisso, e eu diria esse engajamento e esse entusiasmo. Esse trabalho, ele existe. Esses resultados são imponderáveis, mas é claro que as garantias e as evoluções que foram feitas são asseguradas, mas novos desafios surgem e nós temos que caminhar. Dizem que a política é a arte de construir horizontes. O horizonte que a gente constrói é essa articulação não só do sistema, mas de toda a sociedade, para que cada um dos nossos consumidores e de cada brasileiro possa ter assegurado os seus direitos, mecanismos para poder exercer os seus direitos, reclamar e contar sempre, cada vez mais, com uma sociedade que quer avançar, que quer evoluir, inclusive com fornecedores que tenham compromissos reais com os consumidores. Isso é muito importante, porque a política de defesa do consumidor tem a sua parcela no Estado, tem a sua parcela e cada consumidor que reclama é tão importante que ele faça isso porque ele também traz a sua voz, mas é importante também que o compromisso com fornecedores que sejam sérios, que tenham compromisso com a sociedade, com o consumidor, também tenha o seu espaço e que eles possam também dar a sua contribuição, Ângela. Uma política pública, ela é pública não só porque tem órgãos públicos, mas é porque conta com toda a sociedade para o seu desenvolvimento e seu aprimoramento. E é exatamente isso que a gente faz a todo momento no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. E aí você colocou um ponto bem importante, que acho que a gente precisa chamar bem a atenção do consumidor final, da participação dele. No momento que ele reclama, ele está participando de todo esse processo também, para garantir não só o direito dele, mas o direito de todo mundo. Embora seja um direito individual, isso pode se tornar coletivo. É isso, né? Quer dizer, quando ele entra no Exatamente. consumidor.gov, ou que ele vai no PROCON e os dados vão lá para o Proconsumidor, ele está fazendo valer um direito dele e, ao mesmo tempo, ele está amplificando uma questão que pode ser coletiva. Reclamar tem um papel muito importante. Não é apenas de denunciar, mas é também de se assegurar que você é sujeito de direitos e cada vez que você exerce esses direitos, você sai de um papel de apenas vítima e passa a ser protagonismo. Protagonismo da sua vida, protagonismo da construção do seu país. Um país forte não se faz apenas porque o governo é forte ou porque as empresas são fortes. Um país é forte quando cada um, não é? Das pessoas que integram esse país são fortes, porque acreditam e exercem o seu direito. Então, reclamar é mais do que denunciar, é ser um sujeito de direitos e ter o protagonismo da sua vida e contribuir com o protagonismo individual e coletivo da sua nação, do seu país. É exatamente essa consciência que esses 35 anos nos traz. Nós não somos vítimas, nós somos vulneráveis, mas não vítimas, porque nós podemos, e o que os consumidores brasileiros têm feito ao longo desses 35 anos é assumir um protagonismo de cidadão, como responsável, parte integrante, como sujeito de direitos em um determinado país que vai nos levar a um desenvolvimento. Eu acho que é exatamente essa a diferença de anos atrás. É ficar claro que consumidor é protagonista de direitos e que contribui não só com a sua tutela, fazendo a sua reclamação, mas também nos ajudando a construir um país desenvolvido e civilizado. Eu acho que essa é a diferença, né? E essa Sair. reclamação, e essa reclamação seria só nos órgãos oficiais ou ele utilizar outros canais também Ângela, favorável? isso é fundamental, isso que você está colocando. É ele exercer o papel dele pelos canais existentes. Tem os canais de reclamação,
mas tem as redes sociais, ele tem a possibilidade de falar direto com o fornecedor, não é? Então, como isso é importante e como isso tem ecoado e como isso tem ressoado com respostas, com efetividade. Então, a gente vive em um momento diferente. A tecnologia traz vários desafios, mas traz várias facilidades e eu diria também potencializando esses direitos. Reclamar com educação, não é? Porque reclamar não é sinônimo de ser agressivo, violento. E como o consumidor brasileiro faz, a maioria dos consumidores absoluta é educada, né? Ele é gentil, ele tem urbanidade. Como isso é importante, reforçando sempre esse mecanismo, né? Exercer direitos, colocar suas reclamações e o fornecedor também ter a oportunidade de atender melhor, de desenvolver melhor os seus produtos, seus serviços. Até eu estava dizendo esses dias numa entrevista, né? Você pega o consumidor Gov, por exemplo, que é aberto, é público, é de todos nós, né? E às vezes um pequeno empreendedor, um influenciador, né? Ele quer estabelecer o seu negócio, ele quer lançar o seu produto. Quando você tem o consumidor Gov e olha para as reclamações, você vê oportunidades. Olha, por que que o fornecedor ele está gerando essa reclamação no consumidor? O que que o consumidor está pedindo? O que que ele quer? Quando você olha esse conjunto de dados de reclamações que é público, é um tesouro, é uma fonte inesgotável para a inovação, é uma fonte inesgotável para atender melhor o seu cliente, se desenvolver, ter a sua atividade, ter lucratividade. Então, o momento que a gente vive, ele tem desafios, claro que tem, mas ele tem tremendas oportunidades. Os direitos dos consumidores dizem respeito à experiência dele. Você quer trazer uma experiência melhor e quer, com isso, trazer lucratividade, se desenvolver, dar certo, virar um unicórnio, está tudo aberto. Aproveite essa oportunidade, entregue para o consumidor respeito, entregue dignidade, entregue uma melhor experiência, porque você já sabe o que ele está dizendo. Isso vale para todos, para a pequena empresa, para a grande empresa, para a empresa que está estabelecida, para quem está entrando. Tem lugar para todo mundo. E é importante que o crescimento seja feito com base no respeito, com base na competência, com base na qualidade. Uhum. É isso que leva a todos nós a viver num espaço melhor. A gente vê, às vezes, pequenos empreendedores tentando fazer o seu melhor e entregando para o consumidor. Às vezes é uma pizza, às vezes é uma alimentação, um cuidado, um respeito. Como isso é importante? Tudo isso não veio de graça, mas veio ao longo de 35 anos de construção. Muita coisa foi feita ao longo desses 35 anos. Então é importante que a gente evolua, troque a água da bacia, mas não jogue a bacia, a água, um bebê que está dentro desse processo, mas a gente tem a sabedoria e serenidade para selecionar aquilo que é bom veio para ficar, veio para continuar, e aquilo que é um desafio a gente precisa combater e aos poucos, e aquilo que é violento, aquilo que é grave, combater veementemente para fazer cessar essas lesões. O capital que o brasileiro construiu, que o Brasil construiu nesses 35 anos, ele é muito relevante e é um patrimônio. É um patrimônio da nação e precisa ser protegido ao lado dos desafios. E isso nos dá força para enfrentar os desafios, mesmo num mundo tão complexo e tão desafiador. Mas é esse patrimônio, esse legado que nos inspira, nos traz segurança e norte para aquilo que nós estamos fazendo e para aquilo que os consumidores brasileiros tanto contribuíram e tanto investiram ao longo desses anos. E eu sou bem testemunha de tudo isso, né? Nesses 35 anos escrevendo sobre relações de consumo, as- vejo tudo o que você disse, passou um filme na minha cabeça. Mas, secretário, infelizmente, nosso tempo acabou para mim, para você, felizmente, né? Porque você tem um monte de ações e atividades para fazer. Eu te agradeço muito por ter aceitado o nosso convite, por ter participado e por ter conversado com o consumidor final, já que nós estamos chegando, a gente chega até ele. Ângela, me permita aqui uma pequena indiscrição, né? Sim. De lhe dizer o quanto essa convivência com você ao longo de tantos esses anos, né, como jornalista, como uma pessoa que vivenciou e apontou e ajudou a gente a pensar esse mercado de consumo,
como a imprensa tem um papel tão relevante, tão importante para a defesa do consumidor. Eu não conheço no planeta uma defesa do consumidor forte que não tenha trabalhado junto com a imprensa, com a Imprensa. comunicação e a participação de jornalistas mesmo, que com isenção, com equilíbrio, com paridade, sempre investigou, sempre trouxe problemas, também sempre trouxe discussões que ajudaram todos nós a avançar nesse processo. Então, quero aqui deixar registrado um agradecimento a todos os jornalistas que cobrem, que cobriram e que ajudaram a construir a defesa do consumidor e que também os novos se inspirem numa geração que tanto trabalhou e tanto trouxe de contribuições para que a gente possa avançar em períodos tão difíceis. Está difícil, mas a gente tem muita gente boa que passou, que continua e que está chegando para que possa nos ajudar nesses desafios da defesa do consumidor. Fica aqui o meu registro e cumprimento à imprensa, ao jornalismo, que tanto fez e continua fazendo para a defesa do consumidor no Brasil. Obrigado, pela parte aí que me cabe, obrigada mesmo. Realmente é um trabalho que me dá muito orgulho de ter feito e de estar continuando a fazer. Mas eu agradeço muito a tua presença aqui. Agora eu vou dar uma encerrada, fazer um encerramento aqui. Me deixou um pouco emocionada, obrigada, tá? Mas vamos terminar a nossa gravação aqui. Secretário, então, obrigado pela sua participação aqui no Consumo em Pauta e por trazer de forma clara quais são os caminhos que a gente deve seguir enquanto consumidor e enquanto Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. E para você que está nos ouvindo, vale reforçar: se tiver qualquer problema de consumo, o primeiro passo sempre é tentar resolver diretamente com a empresa. Se não houver solução, você pode registrar a reclamação na plataforma consumidor.gov ou no PROCON da sua localidade, que é gratuita e tem prazo de resposta. Também, e se for necessário, pode-se buscar apoio na justiça. Mas vá lá pelo princípio, comece com a empresa, depois vá para os órgãos oficiais e só por último chegue à justiça. O mais importante é não abrir mão do seu direito. O consumidor não precisa aceitar atendimento ruim, cobrança indevida ou descumprimento de oferta como algo normal. E a gente aqui